Primeira vez e não estava na semana passada. Ok, só para a gente ter uma ideia de quem já começou a conversar e quem está chegando. Vamos fazer nosso evangelho, nossa oração. A nossa aula só tem 60 minutos, não é como as outras que tem 80, porque temos palestra em seguida. Evangelho, capítulo 7. Aquele que se eleva será rebaixado. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 11. Mais uma vez, agradecidos a Deus, a Jesus, a Joana e a todos os amigos espirituais, essa espiritualidade tão amiga e protetora que nos ampara, nos orienta, nos protege, nos intui em todos os momentos de nossa existência e, sobretudo, na nossa tarefa de estudo. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez, por permitir que pudéssemos chegar aqui e agora, para aprender um pouco mais sobre nós mesmos, pela oportunidade que temos de ampliar um pouco mais a nossa consciência. Fica conosco ao longo de nossos estudos, para que possamos todos juntos, nesse mesmo objetivo, com esse mesmo coração, com esse mesmo sentimento de amor, folhearmos as páginas dos livros e abrirmos a nossa estrada rumo à plenitude. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Todo mundo trouxe o diário? Ah, moçada, tá vendo? Tudo é hábito na vida. Quem trouxe? Pouquinho. Quem está chegando nem sabe, a gente vai precisar falar. Então, quem está chegando hoje, depois, passa aqui para pegar as perguntas da semana passada, porque elas são importantes, porque a gente vai trabalhar em cima delas o ano todo. Na verdade, a cada aula a gente vai estar trabalhando umas perguntas ou algum exercício que vocês vão levar para casa. Mas aquelas primeiras servem para que a gente tenha uma orientação que até o final a gente possa perceber o trabalho que foi feito para a nossa autoavaliação. Preciso pegar o passador, tá aí. O que você quer? O passador. Tá aqui em cima. Então, pessoal, lembrando que ao final do nosso encontro da semana passada, nós fizemos algumas perguntas, distribuímos papel e lápis para quem não tinha trazido o seu caderninho, para começarmos a escrever algumas coisas sobre a nossa história no curso de autocura, sobre essa trajetória que nós vamos fazer e que começamos na semana passada. Então, quando a Denise falou das perguntas, é porque
nós começamos a respondê-las ao final. Quem não conseguiu terminar ao final, nós propusemos que continuasse escrevendo ao longo da semana. E aí, como todo aluno que chega depois, vai ter que correr agora. Vai precisar escrever tudo, contando com a aula passada. Eu não sei se já está disponível na internet, eu não sei se a gente consegue disponibilizar com tanta rapidez as aulas assim de uma semana para outra, mas se não tiver, em algum momento mais para frente vai estar, para quem quiser, né, visitar, voltar aos conteúdos que a gente trata nas nossas aulas. Leva mais ou menos umas 2 semanas para edição e tal, e já dá para ver. Né? Vocês têm que entrar no site, no YouTube, dentro do YouTube, no canal do Seja, se inscrever no canal do Seja, para que vocês vão recebendo também as notificações das aulas que vão entrando. Né? Aí isso facilita bastante. E aí dá para ver outras também. Né? Às vezes a gente quer ver outras. Muitas as dos salões estão sendo todas gravadas. Então, a gente consegue rever as desse ano, as do ano passado. Enfim. Bom, não muda não. Não vou mudar não. Então, gente, a gente está... Eu botei segundo bloco, é primeiro bloco. Errei. É o primeiro bloco ainda. É o primeiro bloco, mas a aula de hoje é o que é saúde. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que é saúde. Pode falar. Definição médica, gostei. É o bem-estar social e mental e não apenas a ausência de doença. A aula acabou, é isso aí, a gente vai para casa. É por aí. Então, hoje a gente vai abordar, porque às vezes a gente acha realmente que falta de saúde é estar doente, e a gente não percebe que às vezes a gente está doente em alguns segmentos da nossa vida, e que isso vai acabar resultando numa doença, porque a gente sabe que a psique tem um impacto muito grande sobre o nosso corpo, se não total, e a gente sabe que essas situações mexem com o nosso emocional, mexem com os nossos sentimentos, e esses adoecem. Adoecendo, a gente adoece e deixa de ter uma saúde, como disse o nosso amigo, que é um pouquinho mais completa do que só a ausência de doenças. O que eu lia? Saúde. Saúde na visão da ciência. Saúde, na definição científica da OMS, é vista como um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Falei que ele tinha dado a aula. O ser humano é um ser biopsicossocial. Não podemos estar centrados na doença, e sim na pessoa. Aprender a ver o ser humano como corpo, mente e espírito. Pois é, vocês lembram do Livro dos Espíritos? Quem não fez Livro dos Espíritos? Tá. Trabalho de casa, outro. Vocês lembram quando a gente fala de corpo, né? De matéria, espírito e matéria, Deus? Vocês lembram daquela trindade? Lembram? Então, vocês acham que isso está separado ou está junto? Uma coisa pode estar separada da outra? Não? E no momento do desencarne, separa espírito de matéria? Ah, separa? Ainda é matéria. A gente, para se manifestar, seja em que plano for, a gente tem uma parcela de matéria. Matéria quintessenciada, mas ainda assim matéria. A gente esquece que toda a nossa manifestação vem através da matéria. Agora, somos espíritos. E a gente não se desliga de toda essa situação. A gente é que a nossa mente é que é dual e a gente é que separa as coisas. Mas não estamos separados. Tudo que tem no universo, a nossa mente está em união. Tudo que a gente pensa tem um impacto no universo.
Vocês imaginam se o que a gente pensa tem um impacto no universo? Você imagina o impacto do que a gente pensa em nós mesmos, em nosso corpo físico e, consequentemente, no nosso perispírito. Aí a gente desencarna, o perispírito carrega todas aquelas marcas e, ao reencarnar, reporta a matéria novamente. E por aí vai. Então, o que a gente tem que curar antes de qualquer coisa? O espírito. E quem é o espírito? Nós mesmos. Não é verdade? O espírito é... Está dando nó? A gente vai desatando aos poucos. É mesmo um processo, como a gente chama, de construção. Então, a gente, no início, começa a abordar alguns temas que, para alguns de nós, podem ser, assim, não de todo desconhecidos, mas a gente ainda não tem tanta intimidade. E nós vamos percebendo que, ao longo das aulas, a gente torna a voltar, né, em alguns conceitos que a gente está abordando nesse início. E a Denise perguntou assim: quem fez o livro dos Espíritos? Quem estudou o livro dos Espíritos? Porque, embora não haja um pré-requisito para o nosso curso, nós abordamos conteúdos doutrinários. Não tem como ser diferente. A nossa proposta, a proposta do curso de autocura, ele tem os aspectos psicológicos, que nós tratamos com os vários autores da nossa doutrina que trazem esses conteúdos, principalmente Joana, nossa mentora, e outros tantos, mas tem fundamentação também da nossa doutrina. Então, quando a gente começa a abordar onde é que estão os pensamentos, o que é o espírito, qual a diferença do espírito para a alma, à luz do nosso entendimento, do entendimento da nossa doutrina, e quando a gente começa a conversar, de que é formado o corpo, ou o que nós somos, o ser humano é o quê, no entendimento de Allan Kardec, são conteúdos da doutrina. Então, mesmo que não haja um pré-requisito para participar do nosso curso, nós vamos perceber, ao longo dos nossos encontros, que precisamos de outros estudos que eu nem chamaria de periféricos. São estudos que fazem parte desse aprendizado, está nesse conjunto, não é? Então, quando a gente estava falando, a nossa amiga falou assim: mas está dando um nó desde a semana passada, vocês falam umas coisas que acabam confundindo mais do que esclarecendo. Então, a gente vai falar assim. A gente veio para confundir, num primeiro momento. Sim. Allan Kardec. Allan Kardec. Ele é o decodificador. O que Allan Kardec fez? Organizou um conjunto de informações recebidas dos espíritos. Então, é um livro que só tem 1019 questões, dividido em 4 partes, todo organizado sob a forma de perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, e os espíritos trouxeram os esclarecimentos. Então, uma organização feita, toda a codificação, os 5 livros básicos foram organizados por Allan Kardec, com base nos conteúdos fornecidos pelos espíritos, pelo mecanismo da mediunidade. Agora que ficou bom. E aí, para piorar um pouquinho, eu botei até uma foto ali com os chakras. Isso. Né? Mas não vou entrar em chakras hoje. Isso é para uma aula mais para frente. Mas é só para a gente lembrar que cada chakra nosso está ligado a plexos nervosos, e esses plexos ligados a órgãos, né, em toda a nossa estrutura. Quando a gente desorganiza um chakra, a gente desorganiza a parte também do nosso corpo físico, né? Por isso que cada chakra está ligado a emoções, a sentimentos. Existem livros interessantíssimos que ligam as parábolas de Jesus aos chakras,
né? Porque cada uma aborda um ponto que está ligado ao nosso corpo. Está tudo interligado mesmo, gente. Se a gente for ver, é um ensinamento com uma dimensão que talvez a gente ainda não tenha alcançado tudo, mas quanto mais a gente vai estudando, por isso a importância do estudo que ela está falando, maior a nossa capacidade de entendimento e maior a nossa libertação interior. Porque a partir do momento que você acessa o conhecimento, você tem um instrumento valioso para trabalhar as suas próprias questões. Então, se eu sei que um chakra desse está ligado às minhas emoções e ele vai impactar em alguma parte do meu corpo, e está impactando, opa, peraí, então meu corpo está gritando aqui que tem alguma coisa de errado. Em que emoções estão ligadas? Então, eu vou lá trabalhar aquilo. Né? Mas vamos deixar o corpo, que é uma aulinha para depois, senão a gente não anda. Vamos continuar falando de saúde. O progresso, sendo inexorável, coloca o homem sempre diante de seus limites, com o objetivo de promover a expansão da consciência de si mesmo e despertar o potencial co-criativo do Filho de Deus que somos todos nós. Vive-se uma era de transição em que a herança do materialismo, na visão mecânica do mundo, permite um aprofundamento no conhecimento das coisas, porém deixa a quase todos órfãos de sabedoria, de sentido e significados profundos, filosóficos, existenciais. Então, o mundo está buscando algo a mais do que tem buscado, né? A gente sabe que pelos estudos, e vou tocar de novo nesse assunto do Livro dos Espíritos, e vem mostrando isso, que através das épocas foi se criando um conjunto de pensamentos filosóficos, dos quais, naquela época, a sociedade ia se preparando. Então, a sociedade se preparava, caminhava um pouco e recebia algum filósofo com um pensamento muito forte que trazia uma questão, eles acolhiam aquelas ideias, trabalhavam aquelas ideias, e aí tinham mais capacidade de evoluir. Aí vinha um outro filósofo, e por aí por diante. E até que chegou Allan Kardec, que chegou no momento propício, onde ele poderia trabalhar essas questões espirituais com muito mais força. E no momento em que nós já clamávamos por alguma coisa além do materialismo. A gente já estava precisando, o espírito já tinha evoluído. E esse já é o momento onde a gente passa a se autoconhecer. Porque diante desse conhecimento que já nos foi apresentado, a gente começa a sentir a necessidade de trabalhar essas questões com mais profundidade dentro da gente. Então, olha só a necessidade de se trabalhar coisas além dessa matéria, que ainda hoje, e a gente vai mostrar isso durante o curso, tem um impacto sobre nós absurdamente grande, apesar de sermos espíritas. Ou pelo menos a grande maioria. Vocês vão ver que mesmo sendo espíritas, desenvolvendo a espiritualidade, buscando esse algo a mais para dentro de si, ainda assim a matéria nos domina com muita força. E a gente precisa aprender a desapegar disso, porque isso tem um impacto na nossa vida, e é por isso que a gente tem tantos sofrimentos ainda. Os conflitos se desdobram com uma potência muito forte, hoje, por causa disso. Somos regidos ainda pela matéria. Todos os nossos 5 sentidos, eles estão a dispor da matéria. E qual é o 6º sentido? E por que a gente desenvolve tão pouco ainda hoje o 6º sentido? Porque a gente não tem só o 6º. A gente tem o 7º, 8º, 9º, 10º. Que a gente não vai falar ainda, porque a gente não chegou nem no 6º, né? Então, a gente vai começar a perceber que a gente entende o mundo ainda só pelos 5. Que a partir do momento que a gente deixar começar a fluir esse 6º sentido, a gente começa a mudar a nossa vibração, porque a gente começa a rejeitar aquilo que não nos traz coisas positivas. E a gente começa já a identificar e separar. Isso não preciso. Isso eu vou deixar para depois. Isso vou deixar para lá. Não tem mais necessidade. E aí você começa a aguçar aquilo que você precisa, que é uma inteligência emocional, para que você trabalhe de forma diferente a sua existência.
Está tranquilo? Vocês estão tão quietinhos. A grande maioria dos doentes da humanidade desejam anestesia e não consciência. Não vou nem continuar. Acho essa frase, só ela, de uma reflexão muito profunda. Porque a maioria de nós vive como? Em estado de consciência ou anestesiados. E somos anestesiados pelo quê? O que nos anestesia nesse momento? A matéria, a ilusão, o ter. Contas para pagar. Tem a ver com estar no mundo. Dá a César o que é de César. Então, a gente começa essa reflexão, por quê? Que estado é esse que a gente vive, que a gente se considera anestesiado e não com um estado de consciência? Muito justo que se aliviem sintomas, evitando sofrimento desnecessário e improdutivo. Mas o processo educacional que liberta o indivíduo da ignorância e da dependência é fundamental no processo de reconstrução da saúde ou na profilaxia das enfermidades do corpo e da alma. É bom quando a gente tem médico na turma, né? Que aí a gente fala muito da questão da saúde em relação aos sintomas. E quem já observou uma situação de que a gente trata dos sintomas e daqui a pouco a gente fica doente daqueles mesmos sintomas? Vocês querem ver uma coisa? Se eu chegar para a Nailê e falar assim, Nailê, eu estou com uma dor de estômago que eu não estou aguentando. De meia hora a dor retorna. O que está acontecendo? Qual remédio que você vai me dar para curar o meu estômago? Ela vai me dar o remédio? Ela vai me dar o remédio. Mas o que ela vai dizer para mim, além disso? O omeprazol não vale. Ela vai perguntar, o que está acontecendo na sua vida? Estou errada? Conheço ela. Ela vai entender o que está acontecendo para poder me auxiliar também na parte da causa, não do efeito. Ela vai me medicar. É com uma competência muito grande, tenho certeza. Mas ela vai entender o que está acontecendo comigo. Ela vai perguntar, olha, o que está acontecendo com você? Você está ácida? Como é que você está reagindo àquilo que está chegando para você? Você está rejeitando aquilo e soltando tudo que você pode de acidez? Ou você está compreendendo as situações que a vida está colocando diante de você? E olha onde é que está afetando? O estômago. Porque o meu organismo está liberando aquele ácido e está me prejudicando. E eu só vou acordar a hora que isso estiver me incomodando demais. Senão eu vou passando por cima, achando que o omeprazol é o que vai fazer efeito e que está tudo certo. Eu vou ter que cuidar do corpo, danifiquei. Mas ai daquele que não cuidar da causa, porque a doença vai voltar. A doença vai voltar e vai se estabelecer. E se não tiver ali, ela vai passar para outro lugar, até que eu me sinta tão incomodada que eu vou me movimentar em favor de mim mesma. Entenderam por que agora os médicos já veem a doença de forma diferente? Eu vou repetir.
Deixa eu só dar um esclarecimento. Por conta da gravação, foi solicitado que a gente reproduzisse o comentário ou a pergunta, ao invés de levar o microfone até a pessoa. Então, o que a companheira amiga está falando aqui? A orientação que a gente já recebe no tratamento espiritual aqui na casa já é exatamente esse. As causas das nossas doenças são essencialmente íntimas. Foi isso? Estou reproduzindo direitinho o que você falou? Então, nós começamos a ter a orientação desde o tratamento. No tratamento, a gente começa a falar nos cursos, a gente fala nas palestras quando o tema propicia, quando ele não propicia, a gente fala de qualquer jeito, a gente dá um jeito de trazer o conteúdo para essa questão da nossa responsabilidade com a nossa própria saúde, do corpo, emocional, da cura do nosso espírito. De alguma forma, nós vamos trazer esse conteúdo para reflexão. A medicina moderna... Terminei. A medicina moderna, ainda eivada de enganos do materialismo, necessita da urgente e decisiva orientação de novos conhecimentos para que não se perpetue somente na produção de confortos orgânicos, uma vez que não sabe ainda se basear nos postulados do espírito imortal para edificar a verdadeira saúde. Embora ela se esforce no louvável afã de sofrear o padecimento humano, temos de admitir que todos os recursos que não atingem a sua verdadeira origem espiritual são transitórios. Acreditando que a vida é produto aleatório da matéria e ignorando que a existência se presta a finalidades divinas, a medicina de nossos dias ainda não é capaz de alcançar a verdadeira natureza dos males humanos, operando erroneamente no campo dos efeitos e não das causas, termina por sofrear um impulso que retorna sempre ao seu sítio de atuação, muitas vezes agravado, se não é adequadamente conduzido ao caminho da própria cura. Esse é um texto do Dr. Bezerra de Menezes. Graças a Deus a gente já tem médico espírita, né? Mas a gente já está caminhando bastante, tá? É claro que se a gente entende uma medicina dentro de uma faculdade estudada a um estilo cartesiano, me corrijam vocês se eu estou errada, muitos dos médicos já começam a se preocupar e já ter uma visão mais holística de um todo, né? De um ser que transcende a matéria, de um ser que trabalha numa questão mais psíquica, né, que está impactando em todo o processo, desses médicos que conversam para entender o que está acontecendo com aquele paciente, e você começa a ver esse movimento crescer cada vez mais, porque realmente está existindo um movimento em prol disso. Nos Estados Unidos, você já tem hospitais que têm lugares onde tem câmeras de passe, porque eles já percebem que o passe, que a bioenergia tem um impacto muito bom em cima do paciente. E a medicina começa a avançar e começa a descobrir várias novas vertentes, novos pensamentos. E é por isso que hoje você tem Associação Médica Espírita, é por isso que hoje você tem congressos médicos como esse da AME que vai ter, congresso enorme que vai ter aqui no Rio Centro, que traz palestras magníficas dentro de um estudo feito por cientistas, por médicos, por estudiosos, mas com uma consciência espiritual muito grande. Então, a gente começa a perceber que as coisas começam a se abrir. E, graças a Deus, essa benfeitoria retorna para a gente. Porque aquele que tem o interesse no cuidado do ser e não nas partes de corpos desidentificadas com aquilo que é o ser pensante, não tem um caminho ainda.
mas vai ter. Por outro lado, cabe sempre a reflexão de não colocarmos a responsabilidade da nossa saúde nas mãos dos médicos. Por isso a gente está falando de autocura. Muito bom que a gente já encontre esses profissionais com um outro olhar, com uma mudança de lente sobre o que acontece com cada um de nós. Mas o nosso objetivo é o que fazer para ficar saudável? Ou o que eu deixei de fazer para estar enfermo? E trazer para nós a responsabilidade dessas ocorrências. Que o sinal aparece no corpo, mas quando ele chega a aparecer no corpo, é porque lá para trás, antes, a gente já ficou doente. Porque a doença não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Então, essa reflexão, nós estamos começando já nesse segundo encontro, porque é nessa reflexão que nós vamos bater e conversar ao longo de todos os nossos encontros no curso de autocura. Deixa eu só reproduzir a pergunta. É, melhor, que eu não vou conseguir. Como eu entendo, quando a doença vem de fora, como um caso de uma enfermidade que vem por um vírus, quando eu tive uma hepatite C, que fiquei curada, mas veio de fora. Então, como é que é isso? Vem de dentro. Vamos pensar num vírus? Vamos começar pelo vírus. Quantos vírus tem dentro dessa sala? Tem alguém gripado aqui? Então, vocês acham que todo mundo vai sair gripado dessa sala? Não. Por quê, se o vírus está aqui? Vamos primeiro no vírus. Então, olha só, gente, olha como a psique, ela interage com o nosso corpo o tempo todo. A gente tem todos os sistemas dos nossos corpos, né? Então, assim, se eu hoje estou com as minhas defesas abertas, se eu não estou protegida por mim mesmo, vamos dizer assim, eu estou enfraquecida por alguma questão emocional que está me abalando, eu estou com as minhas defesas abertas. Eu estou mais aberta para os vírus. Abaixa a imunidade. Se eu pego alguma doença que provavelmente ela veio pelo DNA, né, vamos dizer assim, que é uma doença que se manifestou, mas isso é hereditário. Ué, mas vocês perceberam que às vezes irmãos apresentam a mesma hereditariedade, só um manifesta a doença? Por que isso? Às vezes a gente tem todo um planejamento para que a gente reencarne com uma doença e a gente não manifesta a doença. Ou não gravemente do jeito que manifestaríamos se estivéssemos vibrando em outra vibração. Porque em determinado momento a gente aprendeu, a gente transformou, a gente deixou o amor chegar e o amor cura uma multidão de pecados. E é possível que este sentimento cure qualquer coisa em nossa vida. Mesmo que eu tenha predisposição à doença, eu tenho como trabalhar em mim as questões que estão ligadas a ela. Então, minha mãe teve câncer de mama, e aí eu vou tirar a mama para não ter câncer de mama? Ou eu vou lá no imo da questão, eu vou trabalhar aquela questão, por que o câncer se manifestou nela? O que tem no câncer de mama que está ligado a esta doença e por que ela se manifesta? É claro que se for minha mãe, a gente é 50% mamãe e 50% papai. Isso psicologicamente falando. Eu vou manifestar. Então, onde é que eu tenho que ir? Não são nas minhas questões com a minha mãe?
Olha o seio aí dizendo. Então, se a gente observar cada doença, e é por isso que se fala no tratamento espiritual sobre isso, cada doença tem uma peculiaridade muito importante, porque ela informa a gente do que a gente precisa, para que a gente desenvolva, para que a gente cresça, para que a gente não escure. Toda doença... Oi? Ela já vem com a questão espiritual. Às vezes, aquela doença que vai curar ela. Pode ser? A gente está falando de doença, mas na nossa cura. Mas vocês já perceberam também que às vezes é a doença, a própria doença que nos cura de alguma coisa? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é muito orgulhosa, toda poderosa, não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Vocês acham que essa pessoa não tem uma facilidade muito grande de um dia se ver dependente de cuidados dos outros? E vocês acham isso negativo? Quando o espírito tem que dobrar-se por causa daquela doença, para que ele possa curar a doença do orgulho? Não é para isso que a gente vem para a Terra? Não é para se curar? Então é uma mudança de visão, é uma mudança de olhar para as coisas que acontecem com a gente. A gente está na Terra para quê? Não é aprendizado? É aqui a nossa casa? Não, não é. Então vamos aproveitar todos esses aprendizados que essa grande escola nos traz. E não precisar repetir de ano. Em relação às enfermidades, é preciso estar atento, porque toda enfermidade, seja qual for, mais grave ou menos grave, conta uma história sobre nós. E a nossa história não começa no momento que a gente nasce. Só para eu fazer o link com o que ela falou, para não faltar. A nossa história é a nossa história como espíritos que traz de todas as existências e que em algum momento a parte moral, que está ligada à psicológica, caiu e a gente manifestou aquilo de alguma forma. E é por isso que as crianças nascem. Porque a gente entende a criança como aquele ser pequenininho, inocente. Ainda bem que é assim, porque exatamente por conta dessa característica que nós nos nutrimos amor, carinho, afabilidade por aquele ser. A gente se apaixona. A gente se apaixona, exatamente esse é o objetivo. Mas não podemos esquecer que nossos filhos, ou qualquer criança, são espíritos e têm biografia própria. Quando eu trago esta biografia, não importa a idade que eu tenho, ela está comigo. Então, a doença pode se manifestar, por isso, a qualquer tempo. Várias histórias do passado podem trazer isso. Essa experiência na existência. Sim. Para todos ali, né? Todos os que estão envolvidos, né? Repetindo, então, o que ela falou, porque nem toda a gente responde, mas os outros não ouviram. Então, o que ela está falando aqui, qualquer situação como essa numa família, é aprendizado para todo mundo. É aprendizado para quem está doente e é aprendizado para quem vive no entorno. Seja qual for a circunstância, é uma oportunidade de aprendizado. E como a gente fala, aprendizado e evolução é ampliação de consciência. E é para isso que a gente está aqui na Terra, nessa existência. Alguém queria fazer outro comentário? Você. Ah, tá. Karma coletivo. Ela está perguntando, e os casos das epidemias, como a gente pode entender? Karma coletivo. Karma coletivo. Karma coletivo fica claro para todo mundo que é um karma coletivo? Muito, né? Não é? É ali que se descobrem as curas das doenças, né?
É ali que se coloca mais força nas experiências que se fazem, que os cientistas colocam mais amor, mais vontade de curar. Por quê? Porque está dizimando muita gente, porque está deixando muita gente doente, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Repetindo, Divaldo fez uma reflexão para a gente. É por isso que não há doenças, há doentes. Quem falou? Sim. Então a pergunta, e as doenças do perispírito? Então, eu vou só esclarecer, já que muita gente não fez o livro dos espíritos e pode estar chegando na casa, né, pela primeira vez. Importante, né? E vou falar rapidinho para a gente não passar do tempo da nossa aula. Depois a gente vai chegar numa aulinha que a gente vai se aprofundar mais. Mas lembra que eu falei no início da aula que não estamos separados? Então, eu sou um espírito e eu, como espírito, não tenho forma, tá? Para eu me manifestar na matéria, eu não consigo me ligar à matéria imediatamente. Eu preciso de corpos, que um se liga ao outro, que servem de intermediário para que a ligação seja feita. Então, vamos dizer assim, eu, espírito, tenho um perispírito, que é um corpo perispiritual, que é parte material, parte espiritual, e através desse perispírito é que eu vou me manifestar. Quando vocês estão manifestando uma mediunidade, por exemplo, que vocês veem, né, um fantasma, vocês não veem um espírito, vocês veem, na verdade, um perispírito de um espírito. Porque é a manifestação física e ela é muito parecida com o nosso corpo físico. Porque antes de nascer, este perispírito é que vai trazer a forma para o nosso corpo físico. Ele vai impregnar no nosso corpo físico todas as marcas, todas as impressões, toda a forma que aquele corpo físico vai precisar para se manifestar na Terra. É a forma. Voltando à questão anterior, a amiga falou assim, dá para voltar na questão do karma coletivo? Eu queria entender um pouco melhor como é, o que é isso, o que se quer dizer com essa situação do karma coletivo. Vou contar uma historinha. Não sei se eu vou me lembrar não, mas vamos lá. Não, é porque eu lembrei de uma história, mas não me lembro como é que conta a história. Mas vocês vão me ajudar, porque vocês todos sabem. Vocês lembram o profeta... Gentileza? Gentileza. Obrigada. Lembra do profeta Gentileza, que escrevia, né? Então, nos anos 70, me corrijam, tá? Mais ou menos, não é isso? Ele levou a família num circo. E esse circo pegou fogo. Ele perdeu a família toda, muitas pessoas morreram ali juntas, não conseguiram sair dali, parece que caiu, né? Uma coisa assim. Uma história conhecida em Niterói. E aí ele se salvou e por isso que depois ele começou a se trabalhar as questões espirituais e foi trabalhando e passando isso para todo mundo. Por isso que ele escrevia, né? Só que essa família, na verdade, passou pelo karma coletivo. Porque todas aquelas pessoas, outrora, numa outra vida, estavam nos circos de Roma. Hein? Os circos de Roma. Eram aquelas arenas, a época das arenas, né? Aonde se queimavam os cristãos vivos, aonde se botavam os cristãos para ser comidos pelos leões, né? Aonde se faziam atrocidades e aquele povo todo ali vibrando com toda aquela violência, com toda aquela crueldade. Quando a gente vibra com a crueldade, o que a gente precisa para se livrar disso? Porque, de alguma forma, a gente está sentindo prazer com a crueldade. Qual é a cura para que a gente possa desenvolver um outro sentimento que vai nos reequilibrar?
passar por aquela dor. O que é a compaixão? Não é sentir a dor do irmão? Alguém sente a dor do irmão sem ter sentido na pele? Não sente. Se vocês pegarem alguém, e eu vou rapidamente falar, eu trabalhei numa grande empresa joalheira, e quando a gente estava iniciando o SEJA, a gente fez uma rifa de um Fusca, que foi feito por aquele programa que faz Charanga Velha, sei lá, uma coisa assim, da Globo, e foi doado para o SEJA. Então, era uma rifa cara, era R$100 a rifa, né, para que a gente pudesse construir o SEJA e tal. E eu levei para lá. Olha, a gente dividiu em cheques pré-datados, que levou 3 meses o sorteio e tal. O carro era muito bacana, sabe? Parecia um avião dentro. Um Fusca parece um avião, é mais barato. E aí, o que aconteceu? As pessoas mais pobres juntavam um dinheirinho e, mês a mês, elas pagavam aquela rifa. Os mais ricos, os diretores, os donos da empresa, nem sequer compreendiam o que significava aquilo. Para que eu quero um Fusca? Era a pergunta que faziam. Assim, não interessa o Fusca. Quando alguém está interessado em comprar uma rifa para auxílio de alguma coisa, o que menos importa é o prêmio. É participar da ação entre amigos, como a gente chama, é participar de alguma coisa que vai trazer um benefício a outra pessoa. Por que trazer o benefício a outra pessoa? Porque eu sinto essa dor também. Eu sinto essa dor que o meu irmão sente. Isso é a compaixão. E a gente desenvolve através da dor. E, às vezes, só um instante depois, só voltando ao negócio do karma, às vezes a gente fica perguntando como pode tantas pessoas estarem juntas. E justamente, e aí a gente vai falar novamente da nossa doutrina, a complexidade do planejamento reencarnatório. De maneira que se conseguisse colocar no mesmo espaço espíritos comprometidos com a mesma questão, para que eles pudessem juntos viver aquela experiência e ter uma harmonização daquela história de uma maneira mais maior, em vez de ser 1 a 1. Porque imagina, quando isso acontecia nas arenas, quantos anos tem? O circo, o problema, a situação do circo que queimou foi no século passado. Quantos séculos foram necessários para se conseguir colocar esses espíritos em condição de harmonizar esta história do passado? Isso está muito ligado também ao inconsciente coletivo. E eu não vou falar sobre isso agora. A gente vai falar Vamos depois. mudar. Olha, quero só contar uma coisa para vocês, lembrar. contar uma história para vocês. São 10 para as 6 e a gente está no 6º. Tem muita coisa. Isso, ela fala sobre os que se salvaram de um acidente de avião, por exemplo, porque não tem a necessidade de passar por aquilo. E está ali, né, mas de alguma forma. Ninguém passa dessa vida para outra sem que seja necessário. Né? E é por isso que a gente diz que não tem bala perdida, tem bala achada. Saúde e doença na visão médico-espírita. Como o homem é a imagem de Deus, encontra-o como num espelho na intimidade de sua alma. Afastar-se de Deus é como extrair as próprias entranhas, esvaziar-se e ser cada vez menos. Quando o homem, em troca, entra em si mesmo, descobre a divindade. Santo Agostinho. A doença pode ser entendida como um convite do corpo, da sabedoria inata que há em cada um, manifestando o apelo ao reequilíbrio do ser perante a consciência ou a lei de Deus, bem como diante do seu próximo e do universo com suas leis naturais. Não se trata de punição ou castigo. Saúde é a real conexão criatura-criador e a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Eu queria só que vocês refletissem sobre isso. E quantas vezes alguns de nós falavam assim, por que Deus está fazendo isso comigo?
mesmo de forma inconsciente, como se a gente estivesse sendo punido, né? E às vezes não tem nada a ver, nem a ver com a reencarnação passada, tem simplesmente a ver com essa reencarnação mesmo, com o que a gente está desenvolvendo nos nossos sentimentos. Não somos vítimas. E a Joana fala em quase todos os livros dela que o sentimento de vitimização é o pior que pode existir, porque ele derruba a gente e tira a gente da visão que deveria ser a correta. Filhos divinos, com características divinas, herdeiros de Deus. E a gente não se vê assim? Se vê uma merrequinha, muitas vezes, de gente? Ah, não. Então, quando adoecemos, é uma distração que nós temos e nos afastamos desse tecido cósmico que está sempre pronto, junto de nós, para estarmos em saúde. Então, a doença é uma distração que faz com que a gente se afaste desse tecido cósmico e se desuna do Criador. São reflexões importantes, legais para nós. Vamos em frente. Se a planta do vosso jardim vem mal, se desvia, ireis encolerizar-vos e vos vingar dela? Não. Endireitá-la-eis, se puderdes. Dar-lhe-eis um apoio, forçareis por entraves as suas tendências e, se necessário, a transplantareis, mas não vos vingais. Assim faz Deus. Revista Espírita, e é uma mensagem de Pascal. Joseph Gleber, em O Homem Sadio, esclarece que a doença não é a perda da compreensão da verdade, é a rebeldia de não querer vivê-la ou de querer ignorá-la. Então, depois dessa aula, qualquer problema que a gente possa ter, seja um câncer, seja uma unha encravada, né? A gente vai se lembrar o para que isso está aqui na nossa vida. E nunca mais o porquê. É para quê? Porque quando a gente fala o porquê, a gente tende a ou ocupar, ou jogar alguma coisa para o outro, ou projetar alguma questão. O que é que eu tenho que aprender com isso? Para que isso está chegando para mim? Tem um propósito, tem sempre um propósito. É só a gente trocar a palavra que tudo muda o sentido. E aí a gente começa a acionar as nossas potencialidades dentro, que é a nossa capacidade de nos curar, que foi o que a gente falou na primeira aula. E aí quando a gente junta a cura que vem através dos médicos, que são altamente capacitados, estudiosos, que vêm ajudar a gente a curar o corpo físico, com a cura espiritual, aonde a gente vai procurar se reequilibrar através de médiuns e espíritos que vêm com uma benevolência enorme, tentar nos auxiliar nessas marcas perispiríticas, atuando na causa do problema. E quando a gente junta isso com as nossas questões psicológicas, muitas vezes indo a um terapeuta, né? Ou nós mesmos, através de um curso de autocura ou de um estudo de livro, que trabalhar as nossas questões e entendimento sobre tudo aquilo que a gente está passando, vocês acham que vocês não vão se curar? Vocês ainda têm dúvida que não podem se curar? Só se vocês não quiserem e se vocês esquecerem de um lembrete que Jesus nos falou. Eu não vou nem falar a frase inteira, vou fazer só parte dela. Amar a si mesmos. Se permitam ser curados. Que às vezes a gente quer se curar, mas lá no fundo a gente acha que não merece. Lá no fundo, inconscientemente, a gente não se permite. A doença só se expressa quando há reiteração no erro, ou quando a gravidade dos efeitos gera ativação imediata dos mecanismos de reequilíbrio do universo em si ou em torno de si.
A lei de justiça é equilibrada pela misericórdia. Se qualquer mínimo erro colocasse o homem em desarmonia profunda com as leis biológicas e divinas, não haveria ninguém saudável no planeta. Assim como há mecanismos fisiológicos de adaptação ao ambiente e às agressões físico-químicas, também os há no psiquismo e no corpo energético, regulando o despertar gradual para a vida superior. Vamos? Alguma dúvida sobre isso? Que a gente vai passar. Senão eu não vou poder fazer uma coisa bem legal. Aqui precisa parar, que está faltando água na rua. E esse carro aqui está se apagando. Não sei se é dessa... Pessoal, não sei se é dessa turma, mas a gente está com um problema na rua de falta d'água e tem um carro que não está permitindo o trabalho de um carro pipa. HDH 8190. Repetindo, HDH 8190. Vamos em frente? A cura segundo Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Saúde é o estado ideal da vida. Doença é ocorrência vibratória perturbadora, mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Joana de Ângeles. Ok, pessoal? Alguns slides, alguns textos são apenas a ratificação de tudo que a gente conversou ao longo do nosso encontro de hoje. Olha lá, pizza lá. É porque eu ficava tentando desenhar pizza no quadro. E saia tudo errado. Olha, então o que vocês vão botar no diário de vocês hoje é a pizza da saúde integral, tá bom? Vocês vão desenhar uma pizza. Chega. Tá. E aí, gente, olha, não façam só a primeira vez, façam a segunda, se necessário a terceira, porque geralmente a primeira a gente erra tudo, tá? Vocês têm que refletir em cima da pizza, tá bom? Então, vocês vão dividir em algumas questões que a gente entende como uma saúde integral, tá bom? Então, olha lá, eu botei assim, de uma pessoa, tá? Botei lá a cor azul para o trabalho, tá bom? Pego uma parte bem grande, né, do meu dia ou da minha semana, como vocês preferirem. Eu coloco muitas horas para estar ali trabalhando. Trabalho se entende só fora de casa, não, tá? As mulheres trabalham em casa, às vezes a gente continua a trabalhar, né? Então, assim, quanto tempo você disponibiliza do seu tempo para o trabalho? Aí você vai botar ali para a família, né? Por que eu botei uma parte tão grande ali? Será que a família precisa de todo esse tempo? Será que a gente não está também fazendo pela família aquilo que a família devia estar fazendo por ela? Né? Muitas vezes a gente tenta carregar todo mundo nos ombros e a gente acaba tirando uma boa parte do nosso tempo por não entrar nesse equilíbrio, por tentar fazer pelo outro aquilo que o outro pode fazer por ele. Né? Mas a nossa necessidade de controle, a nossa necessidade de ser amado, né? Apreciado de alguma forma, a gente acaba fazendo mais do que pode. Vamos pensar assim, quanto tempo a gente coloca nos nossos relacionamentos? Vocês podem escolher relacionamento conjugal ou relacionamentos sociais, tá bom? Vocês podem até ter 6, não precisa ter só 5, né? Quanto tempo eu dou para minhas... Só um instante, Ade, quando ela falou 6, são 6 fatias da pizza. 6 fatias Vocês da podem pizza. distribuir a pizza em outros aspectos. Vermelho. Vermelho, mas vocês podem botar a cor que vocês quiserem. Aquilo ali é só ilustrativo, mas vocês podem botar a cor... Podem até brincar com a cor, né? O que não está muito bom vocês botarem, o que está funcionando melhor vocês colocarem. Então, olha só, pessoal, a distribuição das fatias vai ser o momento que vocês estão vivendo. A cor de cada fatia da pizza também fica a critério. Sim, pois não. Isso. Não.
Olha só, pergunta aqui, pessoal, se é para fazer a pizza com a fotografia do nosso momento de hoje, atual, ou é como a gente gostaria? É o momento de hoje. É a fotografia da minha dedicação hoje. Vocês vão, na verdade, trabalhar em cima do que vocês querem que seja, né? Mas esse primeiro momento é de identificação. Então, colocamos ali também corpo físico. Corpo físico envolve o quê? O cuidado com esse corpo, que é instrumento que a gente precisa para se manifestar na Terra. Ir ao médico periodicamente, fazer um check-up, ver se está tudo ok, né? Cuidar da nossa saúde através da alimentação, através de exercício físico. Será que a gente se cuida realmente? Será quanto tempo a gente disponibiliza para tudo isso? Vou ter que fazer esse curso de autocura para vocês todo ano. Né? Então, vamos pensar em tudo que envolve o corpo físico e se realmente a gente está... Puxa, tenho sentido uma dorzinha aqui há anos. Você foi ao médico ver o que está acontecendo? Está sentindo uma dor ali e não foi ver? Então, vamos nos questionar, né? Então, a primeira, vocês vão perceber que na hora que vocês estão riscando, vai sobrar, vai faltar, vai ter coisa que não vai conseguir aparecer porque vocês não dão tempo. Né? Tem gente que não dá tempo para relacionamento social, não tem amigos. Tem gente que não quer ter relacionamento conjugal. É uma escolha. É uma escolha. Então, isso vocês podem tirar se vocês não quiserem. Mas vamos pensar num todo como saúde realmente? Né? Se a gente está olhando para o nosso corpo, se a gente está olhando para a nossa espiritualidade, percebam quanto que dão para a espiritualidade. E isso, gente, é muito importante, porque é através dela que a gente carrega as nossas questões morais e é tudo que a gente leva, viu? O resto fica tudo aqui, né? Então, assim, vamos ver quanto tempo a gente está dando para cada coisa, né? Muitas vezes a gente dá um tempo enorme para o trabalho, para que a gente tenha coisas, e a gente acaba sendo possuído por essas coisas e não possuindo saúde, não possuindo vida, né? Fechou? Agora vamos para a meditação para a gente fechar, porque a gente tem que fechar mesmo. Nós vamos aproveitar esse momento de meditação já para fazer o nosso encerramento, ok? Então, a gente procura se acomodar. Depois. Passa o próximo slide. Vou passar, só estou pedindo para a pessoa... Pode botar a luz azul e uma musiquinha bem suavezinha, bem tranquilinha, só para a gente entrar no clima, para a gente encerrar. Como a gente falou da outra vez. Preciso passar o slide seguinte. Próximo slide. Por que ela não está conseguindo passar? Foi. E aí a gente vai serenando. Porque nesse momento os nossos mentores estarão com a gente vai estar recebendo parte do nosso tratamento. Vamos relaxando nas cadeiras, fechando os olhos. Vamos nos permitir sentir esse momento. Vamos interiorizar agora as palavras da nossa veneranda, de olhos fechados e coração aberto. O pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que eu deseje. Ser feliz ou desventurado é-me opção voluntária. Sou escravo da lei, que me enseja progredir sem interrupção no tempo. O que eu sou ou o que serei depende de mim. A inspiração superior nunca me falta, porém, sintonizar com ela será a inspiração pessoal. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. Nesse momento, cada um de nós se sente abençoado por pétalas de rosa que recaem sobre nós.
pétalas de rosas energéticas, iluminadas pelo amor, que vão sendo depositadas em cada pedacinho do nosso corpo físico. Em cada pedacinho do nosso corpo que precisa de cuidado, atenção, reparação. Cuidados estes que a gente negou a nós mesmos. Nesse momento, nossos amigos estão nos auxiliando vibracionalmente, energeticamente. A gente acolhe cada fluido através do pensamento de amor e sente os braços daqueles que vieram pelo amor. Obrigado, Senhor, por a aula, pelos ensinamentos de Joana de Ângeles, pelo carinho por esta casa que abre as suas portas para nós e pela possibilidade que está exatamente à nossa frente de nos curarmos, alcançando a saúde integral. Obrigado, irmãos amados. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada, Hoje não deu para noite. ficar muito em silêncio, mas todos nós recebemos, né? Porque eles têm condições de nos doar exatamente aquilo que a gente precisa, e quando a gente está de coração aberto, e quando nossa alma está querendo receber, a gente recebe muito. Obrigada pela aula, pela paciência, e uma boa semana a todos. Amigos, só quero dar um recado a vocês que a casa pediu. Quem for lá embaixo e retornar para a palestra, nós pedimos, por favor, que levem as bolsas. Tá? Não podemos deixar as bolsas aqui para guardar os lugares. A presença... Agora, como? Eu queria que vocês colocassem a presença, se não forem fazer agora, façam na secretaria lá embaixo, que a gente vai depois disponibilizar lá a chamada para vocês colocarem.